A ignorância, de que dávamos testemunho com as nossas dúvidas em face daquilo que os pregoeiros da verdade nos vinham ensinar, era oriunda de nossa persistência no atraso espiritual, infensos a toda ideia nova e arraigados em benefício do nosso progresso. Essa resistência obstava a necessária amplitude de estado vibratório do nosso espírito para que nele desabrochassem as recordações adormecidas. É assim que justifico a ignorância ávida com respeito ao passado. A necessidade de difusão das verdades espirituais. Através destas palavras reconhecereis como se faz precisa a difusão das verdades espiritualistas no mundo. Só elas servem de base a todos os edifícios religiosos, escoimando a mente de fardos perigosos. Habituada a acatar incondicionalmente os ensinamentos da Igreja, mantinha também as minhas vacilações quanto à crença nas existências passadas. Porque não me lembrava delas, já que não possuía mais o corpo terreno? Já que a morte me havia arrebatado dos planos materiais, era natural que não tivesse justificativa aquele esquecimento. Entretanto, todos os mentores espirituais, que nos dirigiam, discorriam sobre o nosso pretérito longínquo. Falavam dos compromissos a resgatar, das dívidas penosas, das lutas necessárias ao nosso desenvolvimento. A explicação do mestre. Intrigada com esses problemas procurei, como sempre fiz, apelar para as almas beneméritas que nos guiavam em nossa ignorância. Um desses mestres explicou-me. A descrença e a hesitação de que vos achais possuída é, ainda, questão das ideias reflexas, das quais só o tempo, aliado ao bom desejo, vos poderá despojar. A vossa mente é quase a mesma que no mundo vos caracterizava. É preciso meditar muito sobre esta condição, porque as impressões que trouxestes podem perdurar por longo tempo, caso não desejeis com sinceridade evitar essa ignorância e cegueira espirituais. Solicitei a sua assistência e auxílio ao que ele prometeu coadjuvar no mesmo instante, a fim de me certificar quanto à realidade das existências transcorridas. Visões comovedoras do passado. Pediu que me conservasse mentalmente numa atitude passiva e, com as mãos sobre a minha fronte, colocou-se na posição de magnetizador. A princípio sentia sensação de abalo, mas sem mais leve traço de sono ou de inconsciência, experimentando antes um extraordinário aumento de lucidez, observando maior agudeza de percepções. Comecei, então, a ver, não exteriormente, mas em meu íntimo, uma série de coisas e de acontecimentos a que me sentia indissoluvelmente ligada sem o saber. Vi seres aos quais me pressentia jungido por inquebrantáveis algemas e lhes ouvia voz terrível ou acariciadora. Eu ia compreendendo todos esses fatos que se sucediam uns aos outros. Se vi algo nesses panoramas retrospectivos que me trouxe gratos prazeres ao coração, também enxerguei as misérias de minha alma necessitada de esclarecimento e redenção e, se não é possível relatar todas as visões daqueles minutos em que me coloquei sob o império da excitação vibratória provocada pela bondade do meu guia com os seus poderosos fluidos, posso dizer-vos de uma cena tocante, eternamente gravada em meu espírito. História de uma reencarnação. Experimentei nessas sensações de volta ao passado o vácuo de meu coração envenenado pela atração dos gozos mundanos, antes de retornar ao orbe para minha derradeira encarnação. Vi-me como um ser errante, sem destino, crucificado pelo isolamento e pela condenação da consciência apoluta. Perambulando, mas retida no mesmo lugar, como se fora chumbada ao solo, encontrei em alguém que reconheci ser um espírito querido à minha existência. Aproximei-me, então, depois de longa ausência, daquela que me serviu de mãe, a quem conhecestes. Como me sensibilizou vê-la naquela situação de humildade, lutando com mil asperezas num destino de pobreza ingrata. Acerquei-me daquela jovem de faces maceradas nos trabalhos e lembrei as alegrias mentirosas de que fomos partícipes no passado. Tive ímpetos de incitá-la a abandonar as tristezas da sua vida material, mas uma voz imperiosa ordenou que eu me prostrasse de joelhos. Contemplei genuflexo o seu semblante, cheio de serena grandeza no infortúnio e chorei, muito, exclamando, "Oh! Tu que já sorveste comigo, na taça das efêmeras felicidades da terra, o mesmo vinho de envenenado sabor, e que hoje resgatas na túnica dos pobres e dos humilhados as dívidas de outrora, ajuda-me em meus bons desejos. Eu quero também esconder nos trapos da plebe anônima e sofredora as úlceras da minha enorme desdita. Lavarei com lágrimas as nódoas da minha consciência. Seja o sangue do teu sangue, carne da tua carne. Dá-me das tuas vestes e das tuas preocupações, dá-me dessas dores que hoje te crucificam e desses desgostos que desfazem os teus enganos e ilusões, porque só eles, só esses sofrimentos salvadores, balsamizaram as minhas feridas, devolvendo-me a paz consoladora. Recebe-me, ó Espírito bem-amado, afaga-me em teu carinhoso regaço para eu adormecer esquecendo. Eu tenho necessidade de ouvido numa luta nova. Nessas rogativas sinceras, vi que o rosto daquela mulher se cobria de lágrimas, pensamentos tristes e amargosos envolviam-na. É que os meus apelos repercutiram no seu coração. Chorando, senti-me exausta de forças, sem poder erguer-me da prostração. Vibrações de uma brisa misteriosa varriam, entretanto, do meu cérebro esgotado, as mágoas e as preocupações. Eu perdi a consciência de mim mesma.
é que dava o primeiro passo para o meu renascimento na Terra e, segundo os meus desejos, aquela mulher me recebia em seu seio para, igual a ela, sorver o fel da provação redentora e, imitando-a, fui também mãe para sofrer e me redimir. A história viva das coisas. Depois de nos adaptarmos à vida livre dos espaços, quando o ser não se encontra debaixo de paixões absorventes e a sua consciência se despovoa das lembranças penosas, compreende-se quão sublimes são os atributos das almas, ornamentos luminosos do incomparável dom divino da inteligência. Uma das faculdades, acerca da qual eu ouvia maravilhosas dissertações, era a que fornecia ao espírito o poder de penetrar o passado longínquo, não para se examinar individualmente, mas para o estudo de épocas, de costumes, de civilizações, de raças, lendo a história viva da evolução humana. Eu ainda não me aventurara nesse terreno para o qual me julgava balda de forças. Todavia, alguns estudiosos sentiam com tamanha intensidade a sede de auscultar o pretérito da humanidade, que solicitavam o auxílio de mestres aptos a coadjuvá-los para isso. Para despertar a consciência espiritual. Organizavam-se, então, reuniões no ambiente em que me encontrava, onde vários mentores espirituais operavam, como se fossem êmulos de Mesmer, em experiências magnéticas. Espíritos desejosos de relação com o passado entregavam-se passivamente como os sujetos nesses estudos, com a diferença de que não perdiam a consciência do seu eu, conservando-se atentos a todo o ensinamento. Esses estudos não eram, pois, completamente análogos aos vossos. Representavam somente o esforço de uns para que se despertasse com mais rapidez a consciência espiritual, em toda a grandeza do seu poder vibratório. Investigações espirituais. Sabendo contudo que, com a ajuda do recolhimento em preces constantes, cada um de per si, paulatinamente, poderia fazer as suas investigações, esperei pacientemente a minha vez. A princípio, quando me entregava a esses exercícios, parecia-me adquirir um segundo estado mental em que os meus pensamentos eram coisas movimentadas, ativas e palpáveis. Nada havia neles de abstrato ou de imaginário, caracterizando-se todos os elementos por traços especiais. Até hoje não sei se os quadros por mim lobrigados eram um retrospecto de minha alma, suas próprias existências passadas, ou se fui observadora de paisagens, fotografadas para sempre nos raios da luz que nos circundavam em toda a parte. Os erros da história. Vi, primeiramente, os quadros atinentes ao passado local da cidade em que nascera, os quais são em demasia sem relevo para que a eles me refira. A minha visão, porém, foi ampliando-se, estendendo-se no espaço e no tempo com relação à existência da pátria. Contemplei, emocionada, em razão do fenômeno que se operava, os seus grandes acontecimentos históricos, como revoluções intestinais, lutas com o estrangeiro, fatos políticos e sociais. Vi o desenrolar de muitas cenas, donde se irradiam efeitos benéficos ou nefastos para todo o país, porém a tudo assisti admirada de não ver as solenidades e pompas de que se faz a história acompanhar nos seus erros descritivos. Famintos de luz e de paz. Em quase nenhuma das personalidades que se me deparavam aos olhos, vi a auréola de glória que a posteridade lhes havia dado. Ao contrário, pude constatar que inúmeros daqueles, que são venerados pelos homens com o incenso de um falso patriotismo, não passavam de míseras almas fracassadas em seus bons propósitos, conservando-se, além dos véus físicos, famintas de luz e de paz. O que mais me comoveu, nos quadros animados, que eu via da existência coletiva da nacionalidade, foram os rasgos de heroísmo, os romances de miséria e dor, as páginas sangrentas da escravidão do Brasil. Vi seres crucificados em suplícios dantescos, perseguidos por dores lancinantes, infligidas por senhores desalmados e cruéis, mas pude saber também que naquelas vestes de infortúnio e padecimentos se ocultavam antigos dominadores e verdugos da humanidade em eras de antanho, os quais resgatavam penosamente as dívidas de outrora. Os déspotas à procura da redenção moral. Poderosos e déspotas romanos, inquisidores da igreja, algozes das coletividades, inúmeros tiranos de todas as épocas buscaram a purificação pelos trabalhos do cativeiro, dominando climas bravios, devassando florestas inóspitas e afrontando vexames na procura de sua redenção moral. Momentos iniciais da colonização do Brasil. Minha visão estendia-se mais e mais e vi o solo brasileiro habitado pelos aborígenes, admirando as suas bizarras manifestações de crença, sua maneira especialíssima de viver, vi a chegada dos primeiros colonizadores e a luta que se travou entre eles e os naturais. Auscultando os pretéritos longínquos, tenho pessoalmente razões para acreditar que o continente americano nada tinha de novo e que foi das suas grandiosas extensões que saíram, aos magotes, os emigrantes para a criação dos surtos civilizadores de outras terras. Era para mim, portanto, um mundo novo de sensações, poder regredir ao passado, sentir a ansiedade dos agrupamentos coletivos e vibrar com a sua vida intensa.